Olha só, vamos começar então a tratar daquele tema que eu passei já há um tempo, há umas 2 semanas, retomei hoje durante o dia, botei material novo lá e também, tá tanto na pasta quanto aqui também no grupo, né. Vamos dar uma olhadinha aqui em português primeiro, é um texto clássico do Natal e tem pano para manga, né, nesse texto aí, não é nada assim tranquilo não. Isaías 7,14 é um texto que nós conhecemos bem, e ele tem polêmica, né, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista de interpretação, dependendo do lado que você está, você vai ter uma dificuldade, ou não, né, para poder estar trabalhando aqui essas questões aqui. Então, olha só, o Isaías 7,14, na Nova Almeida Atualizada: "Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel." Texto conhecido, toda época de Natal a gente vai ler esse texto, vai falar, tem peça na igreja, tem cantata, as criancinhas ficam recitando o versículo, ati-cuti-cuti, coisa linda, né? Para quem não sabe aqui, o Davi Monteiro vai ser pai, ele vai ter as gêmeas que já vão nascer, as gêmeas Eresilda e Eregilda, né. É. As 2 gêmeas vão nascer esse ano, se Deus quiser, né. Novembro, Eresilda é uma só. cara, tem que ser gêmea, cara, para ficar gostoso, né. Eresilda e Eregilda. Elas vão falar lá na frente, né, na igreja lá, vão ler esse versículo, vão falar lá, Vai né, vai ficar tudo vai bonito falar em no línguas desde pequeno. vai falando língua, né, Pequeno, vai ainda não sei o falando sexo. hebraico aí. Vai entrando do ripa-ripa, né. Então olha só: "Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho e lhe chamará Emanuel", não é. Todos sabemos que o problema aqui está aqui, ó. Vocês assistiram o vídeo do debate, eu sei que vocês assistiram, eu sei que vocês fizeram anotações, aquelas anotações que eu pedi para fazer. Coloquei um vídeo curto hoje, um cortezinho lá para vocês também acrescentarem, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Para vocês verem e terem uma ideia de como a coisa não é simples, né. Às vezes fazer exegese, ela pode resolver problemas ou pode não resolver, ela pode criar outros problemas, né. E a gente vai ver aqui um clássico exemplo disso, tá. O problema que está na palavra virgem, na interpretação de virgem, dependendo do lado em que você está, né. Se você estiver do lado do judeu, do judaísmo ortodoxo, você vai para um lado. Esse lado geralmente é acompanhado, nesse tópico, né, acompanhado por teólogos liberais também. Se você está do lado, cristão, ortodoxo, cristão, não é, tradicional, você vai para outro lado diferente, você vai seguir a opinião tradicional do texto bíblico, inclusive acompanhando a forma de interpretar dos cristãos da igreja do primeiro século, né, da igreja originária. Então você vai, dependendo do lado que você está, você vai buscar um caminho, tá. Mas não é um caminho tão simples assim. Por quê? Porque aqui temos uma controvérsia, temos algumas pistas aqui que o próprio versículo traz, o próprio texto, né, mas a principal controvérsia é com a palavra virgem, é a tal controvérsia alma betulá. Você que assistiu o debate, você fez anotações, você quer falar o que que você anotou aqui? É só pedir aqui e falar. Pode falar agora aí. Você que fez anotações e assistiu aquele debate há 2 semanas atrás. Você teve 2 semanas para ver o vídeo. Você viu? Fala para mim aí.
Pastor, eu fiz umas anotações, só tô esperando o computador ligar aqui. Espera aí. Tá bom, roda a manivela aí, deixa ele ligar. Além do Davi, mais alguém fez anotações? Hein? Eu anotei aqui, pastor, que eles Diga aí. ficam numa discussão sobre a tradução, né? Sobre se é só uma moça jovem com a idade de casar ou se é realmente uma mulher virgem. E, e aí eles ficam nessa discussão eterna ali sobre É, isso. é E quase eles tão não chegam a, eterno, e eles não chegam a nenhum acordo. Mas é eles ficam quase, ali, ó, cada um coloca o seu lado é e vai, né? Mas assim, achei bem interessante essa diferenciação do termo Almar hebraico. e Betulá, né? É, Que Almar seria uma moça jovem e Betulá seria mais o termo técnico para virgem, isso. né? Agora, essa discussão é quase tão eterna quanto a discussão da predestinação e livre-arbítrio, né? O Uhum. povo fica se matando aí por causa disso, e não tem nada a ver, né? Se você for pensar mesmo do jeito bíblico, não há discussão, o que há é convergência. No É, eu caso tinha da. eu até Ah, pesquisei, pastor, eu até pesquisei em outros lugares também, né, e sim, aí é que eu tô tentando achar o texto, e aí eu não lembro se é em Joel que usa a palavra betulá, mas no caso não é para virgem. Aí tem é outro essa sentido, não é? é, Perfeito, a gente pode até tentar fazer uma busca aqui, mas é tranquilo, né? Você conseguiu anotar isso também. Tá bom, você já conseguiu rodar a manivela aí? Já chegou o computador, não? as anotações que eu fiz aqui foi só em relação à parte do Messias, né, que porque eles chegam a tocar no assunto falam disso, né, dessa questão É, da Betulá, tal, e aí depois o judeu ele tenta trazer a ideia de que o Novo Testamento é uma forçação para dizer que é o cumprimento, tal, aí fala sobre Jesus, diz que a Taná e também a Torá oral, né, não aponta para não aponta Jesus como Messias, porque tem explicações melhores sobre alguns textos, inclusive desse aí e tudo mais. Foi basicamente isso, eu nem anotei muita coisa não. Eles não concluem que Jesus seja o Messias por conta disso, eles falam que aí, né, é no essa vi esse menino, né, que nasceu, tal, que se chama Emanuel, ele é uma criança que nasceu ali, não se trata de uma profecia, porque está fora de contexto, enfim, é o filho de Isaías. o filho de Isaías, que é para poder, acalmar ali, né, para poder animar ele, não sei o quê. Então foi basicamente isso que eu anotei aqui. É, basicamente isso mesmo a discussão, né? Aqui tem um pouco mais de forma de adensar. Alguém mais viu o debate? Além da Michelle, a nossa monitora, além de Davi, o herege da turma. Deixa eu ver. Nicolau, você viu ou tá passando mal? Nicolau, cadê Nicolau? Tá aí? Nicolau tá vivo, Nicolau? Ih, rapaz, Nicolau tá para lá de Bagdá. Marcos Roberto, você viu, Marcos? Viu o debate? Não? Fez-me Tá bem aqui. atrapalhado. Oi, Não vi diga não, aí. senhor pastor. Não vi não, senhor. Estou em falta. Estou em falta Tá em mesmo. falta. É, pois é. Você está me devendo muito dinheiro. Deixa eu ver. Ah, Thailza, você viu o debate, Thailza? Pastor, eu ouvi sim, mas eu não fiz Não nenhuma entendeu nada. anotação, não. Vai Não. entender alguma O que eu coisa? entendi, é Ah, isso que Michele falou, da Virgem, daquela parte de ela ser nova e não sim. ter essa parte que eu vi, não ter ainda menstruação, Então, e a você outra entendeu parte, tudo o que Michele entendeu. isso aí. Tá certo. Mas Michele sabe disso? Não, Não sabe não, né? Tá sabendo agora. Então tá bom. está sabendo Ô é pastor, isso. Diga.
Tem como, já que você está aberto aí, Joel 1:8. Foi isso aí Joel mas isso aí 1:8. foi de outra foi isso aí foi de outra fonte, não foi desse vídeo, que eu fui Não, pesquisar tudo bem. sobre. Joel Joel 1:8. 1:8, que a tradução é virgem, né. Lamento é assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco. Aí o virgem Lamento está a em morte do forma seu noivo, ó, do noivo. isso aí, exatamente. Então aí é Vamos traduzido ver como aqui, virgem, qual é a vamos ver palavra aqui, aí é betulá, não é? vamos ver aqui agora. A virgem aqui, ó. Isso mesmo, Betulá. É, porque os Betulá judeus aqui, ó. lá Tá aqui embaixo, ó. Betulá, virgem. porque os judeus, eles argumentam, né, pelo Aqui. menos aquele judeu lá, esqueci o nome dele. Ele Também argumenta esqueci também. que ele argumenta que toda vez que aparece a palavra betulá, ela significa virgem. E aí, no caso, a É, gente tem mais um ou exemplo, menos. É, né. aqui não é, você já viu que não é. Então foi até um texto que eu já achei, né, pra segurar comigo. Porque, É, assim, esse aqui, ó, texto aqui tá aí como virgem, Betulá, entendeu? só que virgem é essa que tem noivo, né. Embora seja aí uma linguagem figurada, tal, mas Não, é até algo que não, assim. não, não, não é essa questão não, vamos ver se é noivo mesmo, né. Pelo marido, ó, pelo marido. Marido em Aí, hebraico marido. é Aí. Baal. Baal não é noivo, é marido, Baal. É justamente Baal, o deus Baal da Bíblia, né, as mulheres chamavam os maridos de meu senhor, meu Baal, entendeu? Hoje o pessoal faz diferente, né, o pessoal quer chamar a mulherada aí de minha senhora, né, só que tá errado, de acordo com a Bíblia, as mulheres é que tem que chamar a gente de meu senhor, que é Baal, Baal é marido, tá? Literalmente, ó, proprietário, marido, senhor, tá vendo? Numa cultura patriarcal, o marido era o proprietário da esposa, porque ele pagou o dote por ela, ele comprou a esposa, entendeu? Ele pagou o dote. Então, culturalmente, embora a mulher seja igual, a gente já viu na aula passada isso aqui, né? A mulher é igual, ela não é inferior ao homem. Tudo isso aí a Bíblia já deixa claro. Mas do ponto de vista cultural, especialmente após o pecado, o homem dominou tanto numa cultura patriarcal que as mulheres chamavam os seus maridos de meu Baal, de meu proprietário, meu senhor, e tinha mesmo essa cultura, as mulheres serem muito subservientes, o que não é propriamente o plano original de Deus, mas acabou se tornando assim por causa do pecado, tá? E é uma luta, né, para a gente vencer isso, para os homens entenderem que não é assim que funciona, nunca foi plano de Deus que a coisa fosse desse jeito, mas a má compreensão já era desde a época bíblica, já era antiga, né? Essa má compreensão. Então, ó, proprietário, marido, aqui também pode ser cidadãos, habitantes, governantes, senhores, substantivo de relação usado para caracterizar o mestre dos sonhos, ou o senhor mesmo usado para deuses estrangeiros. E o pior deles era o próprio deus Baal, né? Que era chamado mesmo de senhor, tá? Então, Baal em hebraico é senhor, aquele deus cananeu, né, Baal? Muito bem, então você já vê aqui que aqui é traduzido como marido, porque de fato é Baal. Então, como é que pode uma mulher virgem, betulá, mas sendo esposa de um marido? Aqui tem algumas questões da cultura que podem nos ajudar a compreender, porque fazer exegese não é só estudar hebraico e ver a parte linguística, também é a maior parte. A maior parte da exegese é estudar a linguística, é estudar as palavras, é fazer a exegese gramatical. Mas uma grande parte, e a parte muito importante da exegese, você faz em português mesmo. A maior parte, aliás, da exegese, você faz em português mesmo, comparando versões e estudando textos que vão te dar informações histórico-culturais. Então, estudando a cultura, você vai compreender
o pano de fundo de muitos versículos, porque Sim, tudo que pastor está por Davidson. trás de um texto, entendeu? Diga aí, quem quer falar? Michele. O que eu achei Fala aí. interessante foi que eles ficaram muito tempo discutindo sobre o significado das palavras. E aí, quando, por exemplo, eles falam que Almar se refere a uma moça jovem em idade de se casar, e não Sim, refere-se à mulher virgem. Sendo que, se a gente for ver o contexto histórico, a mulher naquela época para se casar era quando ela se tornava moça, né, formada, as lá regras para desciam, 11, 12 anos, por aí. e as regras desciam, ela já estava apta a se casar, né? E Sim, aí senhora. ela já, então você automaticamente entende pela própria cultura que Que ela ela era era virgem. virgem, É, que ela era é, virgem, era né? uma compreensão tácita. Sim, que ela era virgem. Se ela já estava na época de se casar, ela automaticamente já era virgem, Até né? porque E homem nenhum se casava com mulher que não fosse virgem. sim. Entendeu? O pai Então, da noiva, para mim, esse debate fica até um pouco assim, porque eles ficam querendo provar que o Messias não era o Messias. Eles é ficam só uma tentando questão arrumar de. qualquer É, artifício para provar é, isso. Então, assim, é na minha uma. cabeça não fazia muito sentido essa discussão, Agora, porque se você vai para o contexto histórico-cultural, é isso Almar aí. significa que ela era uma menina virgem. Subentende-se que ela fosse virgem por ser muito novinha, não é? E lembrando que naquela época a cultura, especialmente para a mulher, não era como hoje, que a mulherada avança, a mulherada, né, anda quase nua na rua. Não é assim, não era assim. A mulher tinha que ser recatada, a mulher que já tivesse experiência antes de casar, ela era mal vista. Era pior do que há 20, 30 anos atrás na nossa cultura aqui, era muito pior. A mulher era apedrejada, inclusive. Ela era adúltera, podia ser apedrejada, como levar aquela mulher adúltera e tentar apedrejar lá e jogando Jesus na parede, né? Então, não era uma coisa tranquila para a mulher adquirir uma fama, seja verdadeira, seja falsa, inventada. Mas a mulher ficava marcada e podia perder a vida por causa disso. Era vergonha para a família dela, era vergonha para o pai dela, entendeu? Era um estigma muito maior do que o estigma que nós já tivemos aqui no Brasil. Então não era uma coisa tranquila para a mulher, tá? E você pensou direito. Agora, essa mesma impressão, eles acusam a gente. Eles dizem: olha, vocês estão forçando o texto aqui para poder fazer de tudo para forçar que Jesus nasceu da Virgem. Eles falam a mesma coisa. Esse argumento é uma via de mão dupla. Eles também nos acusam de forçar a barra para dizer que Jesus nasceu da Virgem. Entendeu? Aí vai ficar numa discussão eterna. Por que que é importante a gente levar em conta e tratar disso aqui, tá? Essa questão tem um fundo apologético e até missionário também, evangelístico. Por que que eu digo isso? Porque tanto os judeus ortodoxos quanto também teólogos liberais vão usar esse tipo de argumentação para criticar a nossa fé no nascimento virginal de Jesus. Entende? Ele nasceu de uma virgem, né, que no caso é Maria. Eles vão usar isso para criticar a nossa fé. Então, você saber defender, inclusive usando a língua hebraica, é fazer apologética, é fazer a defesa da sua fé. Além disso, tem uma questão missionária também, porque se você consegue trazer argumentos para um judeu ortodoxo, seja aqui no Brasil, seja em Israel, seja em qualquer lugar, né? Mas um judeu que tem a mente já voltada para a interpretação ortodoxa. Mas se você coloca a pulga atrás da orelha e se ele for sincero, quiser buscar por ele próprio, pode entrar aí o caminho da conversão dele para Jesus como Messias, entende? Então também é uma questão que envolve também o trabalho de evangelização e missões, além de uma questão apologética também, tá? Então é importante você levar a sério esse tipo de estudo, porque não é só dando folhetinho e dizendo Jesus chama eu também,
que você vai evangelizar um judeu ortodoxo ou vai evangelizar alguém que já está totalmente com a mente cauterizada pela teologia liberal. Não é assim, entendeu? Para você poder fazer a evangelização, você tem que ter argumentos. E eu estou aqui para te ajudar com isso, com os argumentos que envolvem a língua hebraica e a cultura judaica antiga também, do primeiro século. Por quê? Porque a cultura judaica também é uma questão importante para você interpretar. Você vai levar isso em conta na sua exegese, na sua interpretação, tá? Mas vamos voltar lá para Isaías 7,14, que é o nosso texto base. Tem algumas coisas legais para deixar para vocês. Eu já coloquei lá no grupo e também na pasta. Coloquei lá bastante material sobre o assunto para vocês não ficarem vendidos na situação, né? Então, voltando aqui para Isaías 7,14, a gente está vendo aqui que a questão é a palavra virgem. Vimos aqui, ó, que a palavra que aparece no original hebraico não é betulá, como nós já vimos, mas é a palavra alma, tá? Alma em hebraico, alma aqui, ó, alma. Virgem, mulher jovem, em idade para casamento, moça ou recém-casada, na ocorrência pela qual possa ser provado que esta palavra designa uma mulher que não é virgem. Isso aqui quem diz é o Ditate, é o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. É um calhamação assim, ó, enorme, né? Assim, tijolão assim que dá para colocar em pé ele sozinho na sua mesa, né? É um dicionário muito completo de teologia do Antigo. Ele é muito completo, ele é muito rico. E o autor, né, de modo resumido aqui, pegou uma frase dele que diz: do ponto de vista cultural e até linguístico, é forçação de barra dizer que aqui não se refere a uma mulher virgem, tá? Mas a gente tem mais do que isso. Eu coloquei lá material para vocês, muito mais abrangente, uma discussão muito mais abrangente e clássica até do que apenas olhar para o dicionário, né? Por mais interessante e confiável que seja esse dicionário. Mas olha só, eu botei um material lá, além da minha própria exegese resumida, de modo muito resumido, né? Coloquei lá, mas eu coloquei também um trabalho de um judeu que havia se convertido ao catolicismo, depois se desconverteu e voltou a ser judeu ortodoxo, e até morreu como judeu ortodoxo, dando algumas contribuições do ponto de vista cultural, especialmente do cristianismo do primeiro século, sob a visão judaica. E, então, isso é uma contribuição muito importante. É um cara chamado Geza Vermes. Ele morreu agora em 2013. Bom, morreu recentemente, né? Ele teve uma contribuição muito forte sobre o cristianismo, né, da época do primeiro século, do ponto de vista do judeu, tá? Ele que levantou essa bola da controvérsia Almá-Betulá, ele levantou isso e ele é um dos críticos do cristianismo, tá bom? Ele é como sendo judeu ortodoxo firmado até o fim da sua vida, então ele é um crítico do cristianismo e levanta algumas críticas que são interessantes. A gente não concorda, porque a gente assumiu a vertente dos evangelhos, assumiu a interpretação dos evangelhos. Tem horas ali que ele força a barra, mas eu coloquei para vocês um capítulo inteiro do principal livro dele, que ele discute esse assunto, tá bom? Eu coloquei ali o capítulo inteiro e fiz algumas marcações. Eu coloquei ali algumas pinturas ali de partes importantes, para você conhecer também a argumentação que ele faz contra a visão cristã de Jesus ter nascido de uma mulher virgem, tá? A gente não vai concordar, eu digo, que vocês são hereges, senarista é tudo herege, então eu tenho que ter muito cuidado quando eu trago aqui material que vai contra a nossa fé. Tem que ter cuidado, porque vocês vão querer tudo copiar e fazer igual, né? Então, não é para aceitar
a argumentação do judeu ortodoxo, pelo amor de Genésio, tá? Não é para aceitar isso, mas é para você conhecer a argumentação e saber refutar, tá legal? Quando eu coloco material aqui de seitas aqui, de religiões diferentes, eu faço isso tremendo na base, né? O medo de vocês quererem aceitar isso aí e fazer igual. Davi, principalmente, né? Davi adora uma novidade dessa. Ele fica louco quando eu falo essas coisas, né, Davi? A Enfim, minha área né? é a minha área de interesse, né, fazer o quê? Pois é, o seu campo de interesse é heresia, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas vamos para o texto, né? Vamos para o texto hebraico para você ter assim, uma boa percepção, né, de como está o texto. Vamos aqui para o texto hebraico, né? Lahem, veja, olha só, né? Está chamando a sua atenção. Lahem é uma interjeição em hebraico. Iten Adonai hu lachem, tá bom? Hu lachem. Ot. Ot é sinal, tá bom? É sinal. Então, o mesmo Senhor, ele próprio, vai dar um sinal. Preste atenção, ele próprio vai dar um sinal. Ot. René ha-alma. René, eis que, mais uma interjeição, a segunda interjeição no versículo, eis que ha-alma, a virgem, ou a moça nova, né? A moça, a jovem. Tem também outra palavra hebraica para jovem, ou moça, que é Nará. Nará significa jovem, moça, uma, uma donzela, né? Que também, pelo contexto cultural, pela própria ampliação semântica, tanto de Nará quanto de Armá, até de Betulá, na ampliação semântica, você acaba percebendo aqui que subentende-se de que essa moça, essa jovem, essa donzela, ela é uma virgem, tá? Então aqui está subentendido, não tem que explicar muito, não tem que debater muito. Do ponto de vista cultural, de fato, tanto Nará, quanto Aramá, quanto Betulá, está implícita a virgindade dessa moça. Tem algumas questões da própria discussão desse tópico que o judeu levanta, o judeu ortodoxo levanta, mas isso é fruto de uma interpretação, de uma evolução medieval, que é a questão de que na cultura judaica tem duas compreensões sobre virgindade. O vídeo que eu coloquei hoje lá, o cortezinho pequeno, né, que eu coloquei lá com o doutor Rodrigo Silva, você vai ver ali que ele explica essa questão, porque levantaram essa bola de que um judeu lá em Israel levantou essa bola para um dos caras dos podcast ali, ele lança a pergunta para o Rodrigo Silva e ele dá a resposta correta. Essa compreensão dupla do conceito de virgindade, ela surgiu na Idade Média. Nada há de se comprovar de que, na época do primeiro século, ou mesmo no Antigo Testamento, também havia a vigência dessas duas interpretações. Não se dá para comprovar isso. Só que se dá para comprovar que, de fato, hoje em dia, na interpretação judaica tradicional, ortodoxa, há duas formas de você entender virgindade. A forma tradicional, que a gente entende também, que é a moça que não teve conhecimento sexual, não teve iniciação sexual, não está madura para isso, então, por isso mesmo ela é virgem. E era nesse ponto que, do ponto de vista bíblico, quando a moça era dada em casamento, na noite de núpcias, tinha que pegar lá o lençol sujo de sangue, mostrar para todo mundo ali na hora do casamento. O pessoal está na festa, os noivos estão lá na noite de núpcias, no quarto separado, claro que é tudo fechado, né? E
A noiva tinha que mostrar para todo mundo: "Aqui é o sangue, ó, comprovando, eu sou virgem mesmo". Tinha que fazer isso e o pai da noiva pegava o lençol sujo, dobrava com ele sujo, deixava, acho que deixava secar mesmo, né, depois de seco, mas ainda sujo, não lavava o lençol, dobrava ele todo e guardava. Porque mais tarde, se o marido da sua filha, né, da noiva, reclamasse lá: "Ó, ela não era virgem, deixou queimar arroz lá", arroz não, porque eu não comia arroz, mas deixou queimar o pão lá, tá, na assadura lá, né, deixou de queimar o bolo qualquer lá, fez alguma coisa errada que ele não gostava, ele podia inventar a história de que ela não se casou virgem para poder, se despedir dela e repudiar a moça, coisa e tal. O pai levava lá para os anciãos lá na porta da cidade: "Olha aqui, isso é mentira, aqui o lençol aqui da minha filha tá sujo de sangue até hoje, eu comprovando aqui que eu dei ela virgem, que eu vigiei bastante para ela não se perder, e o fulano de tal se casou com a minha filha virgem". Era assim que funcionava, isso era um tabu muito grande na época, não é. Então era coisa muito séria, pai dar a filha e comprovar que ela era virgem, isso era um tabu, social muito sério, tá. Muito bem, então, René ha-alma hará ve'yoledet per ve'karat shemo Immanuel, né. Então, Emanuel aqui, tem 2 formas de escrever Emanuel, né, Mas é Immanuel separado, como está aqui, é como aparece no texto 17:14, e também alguns escrevem Emanuel tudo junto, tá, como se fosse uma palavra só. Tanto faz, não tem erro aqui não. É só uma forma diferente de se grafar o título Immanuel, né, Emanuel. Tá legal? Então você já viu o texto aqui, você já sabe a tradução, tá, cara quer saber, né. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, que aqui no Strong, né, aparece só para betular, para almar aparece várias formas de você traduzir, e tá correto. Mas para betular só apareceu aqui virgem, né. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou trocar aqui o esquema. Vamos dar uma olhadinha aqui, tem algumas coisas interessantes, eu estou aqui aberto a palavra betular no Bible Hub, né, que você já conhece, eu já mostrei para vocês, Bible Hub. Abri aqui no dicionário Strong um pouco mais encorpado, né, do que o que está lá no no The Word. E isso você pode fazer também, tá, você pode buscar, no Bible Hub, em outros lugares, eh, o mesmo código Strong, mas um pouco mais encorpado, né. Então eu coloquei aqui, ó, o código é 1330, você tem aqui betular, é virgem literalmente, né, betular aqui, ó. Aqui você tem algumas explicações sobre essa palavra, ó. Ela procede de partenos, do grego, é assim inclusive traduzida na Septuaginta, né, betular é sempre traduzida como partenos, e curiosamente Isaías 7:14, que aparece almai, não betular, mas na Septuaginta também é traduzida como partenos, que aqui não tem sombra de dúvidas, é também essa questão da virgindade, né. Eu estava falando aqui das 2, acabei esquecendo, das 2 formas, judaicas de interpretar a virgindade. A outra forma, a primeira forma é a clássica que a gente conhece também, é a moça que não teve, relações sexuais ainda, portanto virgem. Mas a segunda forma judaica, e essa foi acrescentada nos idos lá da Idade Média, não fazia parte da compreensão, natural na época do Antigo Testamento e mesmo do Novo, que é a jovem que, mesmo já sendo noiva, ou mesmo até já casada,
mas não esteve menstruando ainda. Então, para poder ser considerado uma mulher, ela tinha que já ter menstruado 3 vezes em sequência, em 3 meses seguidos. É para poder, na cultura judaica, considerá-la como mulher e não mais uma jovem donzela, entendeu? Ela já estaria já em condições, inclusive, de ter as relações sexuais dela. Então, é possível, do ponto de vista cultural, dentro dessa cultura já da época medieval, que teve essa compreensão, já é possível você entender, então, que uma moça, estando casada, já tendo relações sexuais com o seu marido, mas por não haver menstruado ainda e, portanto, não podendo engravidar, ela ser considerada virgem ainda desse ponto de vista, entendeu? Então, essa é uma forma também que surgiu na época medieval e que os judeus ortodoxos que levam em conta a Torá oral, que é um texto medieval, tá? Então, levando em conta eles, entende que a Torá oral, que eles chamam em hebraico de Torá Shebel Peh, ela tem tanta autoridade do ponto de vista espiritual e de palavra de Deus, né, inspirada por Deus, quanto a Torá escrita. Para nós cristãos, é só a Torá escrita que conta. A tradição judaica, ela conta como estudo cultural, como uma forma de interpretação rabínica, né, judaica, mas para a gente não é palavra de Deus, é apenas um adendo cultural para se estudar e até levar em conta na exegese. Mas não tem poder de palavra de Deus, não tem peso de palavra de Deus. A Torá escrita tem. A Torá de Moisés, escrita lá, o Pentateuco, é a palavra de Deus, tá? Tem peso de palavra de Deus escrita. Mas a Torá oral não, para a gente é só tradição judaica, e tem bem menos peso do que para eles, né? Para eles é o mesmo peso, é exatamente igual, tá? Então, Pastor, oi, diga, Davi. mas então essa conclusão, né, de que é possível ser uma betulá, mesmo já casada, Casada e mesmo já tendo relações com o marido. essa conclusão aí é baseada só na Torá oral, não é isso? Só na Torá oral, na tradição judaica de origem medieval, Ah, entendi. entendeu? Muito bem. Então, ó, só para tentar fechar aqui, né? Betulá, que é traduzida para a Septuaginta como Partenos. Este termo grego é usado na Septuaginta e no Novo Testamento para traduzir Betulá, carregando um significado semelhante de virgindade e pureza, tá? O termo Betulá, o uso dela, né? O termo Betulá refere-se principalmente a uma jovem em idade de casar que é virgem, tá? Que está atrelado a essa ideia de virgindade. É usada para denotar a pureza e o estado de ser solteiro. Na Bíblia hebraica, Betulá é frequentemente usada em contextos que enfatizam a virtude e a inocência de uma mulher que não conheceu um homem, antecedentes culturais e históricos. Na antiga sociedade israelita, a virgindade era altamente valorizada, especialmente no contexto do casamento. Uma betulá era frequentemente vista como um símbolo de pureza e esperava-se que fosse virgem na época do seu casamento. O conceito de virgindade não era apenas um estado físico, mas também carregava implicações sociais e religiosas significativas. A preservação da virgindade estava frequentemente ligada à honra da família e à fidelidade pactual de Deus, tá? Então tem mais informações aqui, tem inclusive outros dicionários, aqui pega até, ó, no PTB, né, que é Brown Driver Breaks. Eu tenho ele aqui em inglês, ele é muito bom, tá? O PTB, o dicionário, excelente também. Ele também traz aqui, ó, o árabe, traz aqui o próprio hebraico tardio, o hebraico traz o assírio, tem muita coisa aqui, né? Ver
Lá no começo mesmo, né, da palavra, a origem da palavra, vê toda a origem dela aqui. Ele faz aqui um comentário bastante extenso, com outras passagens. É bem interessante isso aqui, né? Tem uma concordância exaustiva de Strong, tá? E tem formas também, enfim, né? Tem aqui, ó, aqui do lado, você vê essa concordância exaustiva de Strong em inglês, né? E aqui está em português, porque eu mandei traduzir, mas é em inglês o material. Tem muita coisa aqui bacana para você estudar e ampliar a sua compreensão sobre esse termo aqui, né? Essa controvérsia ao mar betular, tá? Bom, aqui a minha exegese simplificada já está disponível lá, você pode pegar, você se interessou pelo assunto. Só para você ter uma ideia, se a coisa não funcionasse, se Deus não tivesse da frente, né? E se José não tivesse entendido o sonho que, de fato, o que tinha acontecido, ele não fosse também um homem justo e fosse levar à frente essa questão da gravidez de Maria, ela seria apedrejada e seria morta. Porque, inclusive, a própria acusação da tradição judaica antiga até é de que Maria traiu José, sendo noiva dele, não podia ter relações com José ainda, nem com outro homem, mas já tinha um compromisso como se fosse casada, ele também, e ela então seria considerada adúltera. Como adúltera, ela seria apedrejada, entendeu? Então, por que que José intentou sair, pegou seu banquinho e saiu de mansinho? Por quê? Porque ele não queria que ela fosse morta. Ele amava Maria. E até que tudo aquilo se esclarecesse, até que ele entendesse o que estava acontecendo, no sonho que ele teve com o anjo, até que ele entendesse tudo, a intenção dele era não acusar Maria, sair de fininho, porque se ele não tivesse na cidade, não haveria acusação, e não, então nada aconteceria com Maria. Ele se sacrificaria saindo da sua vida, da sua cidade, para poder preservar a vida de Maria. Você vê como ele era um homem justo, um homem bom, não é? Ainda mais depois que ele entendeu o que de fato estava acontecendo, então ele deu todo o apoio e, de fato, foi um homem abençoador, né? Vale um sermão, vale um estudo biográfico só sobre a vida de José. A gente fala muito pouco dele, ele só fala de Maria, né? Ainda mais Davi Monteiro aí, que é devoto, né? Só fala de Maria. Fala de José também, né? Ele tem uma história muito bonita também, tá? Mas tá aí, ó, a exegese, de modo bem resumido. Você vê aqui, ó, parte do trabalho de exegese, ó, contexto histórico-cultural, tá vendo? Tem que fazer, se não fizer, a exegese não está feita. Depois, análise linguística, né, do texto hebraico, coloquei aqui até com interação para quem ainda está perdido na casa do pai, a questão da Septuaginta, a Betular, manuscritos do Mar Morto eu também levei em conta, coloquei algumas versões aqui, inclusive a Bíblia Judaica Completa, que ela é muito bacana. Agora, a Bíblia Judaica Completa, por causa da tradição judaica, ela traduziu como jovem mulher. Mulher, né? Portanto, casada, mas jovem, tá? Optou por traduzir assim, embora a Bíblia seja excelente, gosto muito dela, mas aqui ela optou por seguir a tradição judaica, não a tradição propriamente cristã. Várias textuais, aqui tem pouca coisa, você pode olhar. Procurei buscar aqui a intenção do autor, de Isaías, análise detalhada aqui, né, com 2 parágrafos só, uma reflexão teológica e as referências bibliográficas para você levar em conta também, tá? Então você pode ler com calma, se você tem interesse ainda por esse tema, tá legal? Aqui, ó, vou fazer uma pergunta. Diga. Então, Partenos sempre vai significar virgem, né? Partenos, é grego, sempre Parteno. É. Sempre vai significar, não é isso? isso. E dependendo do contexto, pode ter uma mudança, né? Porque o senhor do texto é o contexto. Aham. Não, Mais do que o não, eu tô significado semântico do dicionário,
Você tem que levar em conta o contexto, é o que dá realmente o tom da palavra, tá? Mas nesse texto aí é isso, né? Nesse texto aí. Alma é mulher jovem que subentende-se ser virgem, Mas os entendeu? judeus que traduziram, no caso, que fizeram, né, a Septuaginta, Para a Septuaginta eram judeus, não eram cristãos, porque a Septuaginta foi feita judeus antes do convertidos, né? cristianismo, eram judeus ortodoxos, Judeus ortodoxos. Então, judeus helenistas que tinham, que gostavam do grego, quiseram preservar na língua grega o texto hebraico, e então traduziram, é uma tradução interpretativa. Eles interpretaram, portanto, que a Alma ali, naquele contexto, é virgem, porque eles botaram o petular, e aí entendeu? então eles colocaram ali Essa apenas. interpretação do texto da Septuaginta provavelmente influenciou Mateus, quando Ah, escreveu lá no tá. seu evangelho, colocou botou partenos também. Ele provavelmente citou Isaías 7,14 ali a partir da Septuaginta. A maior parte das citações do Novo Testamento, do Antigo, eles tiravam, às vezes, de cabeça ou tirando, copiando mesmo, mas não do texto hebraico, eles copiavam da Septuaginta, porque era o texto mais acessível para eles. Então A boa eles parte. também entendiam, né, que Eles era interpretaram como virgem. interpretado como virgem mesmo, né? Então, Exatamente. entendi. Entendeu? Isso influenciou toda a teologia cristã em cima do nascimento de Jesus. Essa compreensão começou com a Septuaginta, reverberando em Mateus, e dali para todos os evangelhos e a nossa compreensão teológica ao longo dos séculos até agora. Entendeu? Certo. Entendi. Beleza. Então, dá uma olhada aí nessa exegese rápida que eu fiz. Eu coloquei esse material aqui, é um trecho só, né, um capítulo do livro Natividade, de Geza Vermes, é esse autor que eu passei para vocês, tá? Aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o resumo de Natividade, é só um resumo do livro dele. Aqui é o resumo geral, aqui o link para você comprar, se você quiser. Aqui, o resumo do que ele pensa sobre a virgindade de Maria. Lembre-se de que ele era um judeu, se converteu por um pouco tempo à fé católica, e depois ele se desconverteu do catolicismo, voltou a crer no judaísmo ortodoxo, então todos os livros dele é desfazendo a crença católica, cristã ortodoxa, né? Então, esse é o ponto de vista dele. Então, você tem que saber isso para poder entender o argumento dele, tá? Aqui eu resumi o que ele fala sobre a virgindade de Maria. Aqui é a cara do indivíduo, né? Geza Vermes. Aqui o resumo da vida dele, a contribuição dele, formação e carreira acadêmica, contribuições principais dele, tá? As obras mais importantes, enfoque e o legado dele também. Não é de se jogar fora, tá bom? Vocês estão no seminário, aqui a nossa perspectiva é acadêmica, então aqui não é você ter postura de aluno de escola dominical. Você está sendo formado como teólogo, como teóloga. Então você tem que começar a enxergar, inclusive, vozes dissonantes da nossa, enxergando o ponto negativo e o ponto positivo e comer espinha, entendeu? Comer espinha não, comer peixe. Você pega a espinha e joga fora, deixa a espinha que o Davi come, porque o Davi gosta de heresia, mas você come a carne do peixe só, não é? Então, as conclusões dele não dá para a gente concordar, porque a nossa perspectiva é cristã. Mas nem por isso tudo que ele fez você joga no lixo. Não, aí você está sendo infantil. Aí você está sendo não acadêmico, entendeu? Você tem que saber ler tudo e reter o que é bom. A própria Bíblia diz isso, né? Examinar tudo e reter o que é bom, tá? Então, leve em conta, esse aqui é o livro dele, que eu coloquei aqui também, está lá na pasta, e no grupo também. Está aqui o capítulo, aqui ó, o capítulo que eu botei aqui, ó, porque inclusive foi de gosto para você saber citar,
Se você quiser citar para o trabalho, né? Eu sempre faço assim. É o capítulo 5, a Virgem e o Espírito Santo. Aqui na perspectiva de um judeu ortodoxo, mas você percebe que a forma de citação é a forma católica, porque o judeu coloca o texto bíblico com 2 pontos. Nós colocamos com 1 ponto só. A católica separa capítulo de versículo por vírgula, tá? Então você percebe aqui que a própria editora, né? A própria editora é a Record. Então a Record ele vai buscar o jeito católico de editar, né? Então eles fizeram assim. Então tá aqui, ó, pintado de amarelo, algumas partes que eu achei interessantes. Se vocês um dia forem usar isso aqui para algum trabalho, para alguma estudo exegético, é legal para você levar em conta isso aqui, tá? Pega lá, são 20 páginas da perspectiva de Guerra-Verbos. Eu sei que Davi vai adorar isso aqui. Davi vai lamber os beiços de tanta heresia que ele vai ler, né? O Davi é um cara que é gourmet de heresia, né, Davi? Gosto mesmo, Heresia, gosto mesmo. Davi é gourmet.